Olá, pessoal. Vamos aqui iniciar mais uma aula desse módulo de escrituração e nessa aula nós vamos contabilizar. Você vai aprender o raciocínio de contabilização. E aí, antes da gente entrar lá no funcionamento das contas, eu já quero trabalhar com você algumas ideias, que é o seguinte. Você vai começar a aprender agora o funcionamento das contas de acordo com uma ciência nova, que é a ciência contábil. Então, você vai aprender a fazer débito e crédito de acordo com a ciência contábil. Aquele raciocínio que você tem em mente do raciocínio do extrato bancário, que é o raciocínio financeiro de débito e crédito, ignora, tá? Porque aquele lá nós não usamos aqui na contabilidade, não tem nada a ver, é diferente, tá? Então, deixa aquele raciocínio para o teu extrato. Eu te confesso que eu até me confundo às vezes, assim, quando eu vou pegar meu extrato bancário, né, e vejo débito e crédito, eu falo, calma, calma, porque é diferente, né? Porque eu estou tão acostumado com o raciocínio contábil, e eu quero que você entenda que são diferentes mesmo. Então, deixa para lá aquele raciocínio e foca no que você vai aprender aqui, tá? E também deixe de lado algumas ideias que vocês veem, algumas decorebas que vocês encontram aí, não sei aonde vocês encontram essas decorebas, que fala, aumenta, debita, diminui, credita. Essa ideia não funciona para todas as contas. Não é tudo que funciona dessa forma, tá? Tem contas que realmente vai dar super certo, mas para outras não. Então, o que eu quero que você compreenda. Nessa aula você vai aprender o funcionamento das contas, como que elas aumentam o saldo, como que elas diminuem, como que você aplica, consequentemente, o débito e crédito. Então, você vai aprender a raciocinar essa informação com base naquela questão, né, naquilo que nós já vimos no módulo de contas, que é a natureza das contas. Então, aquilo tem que estar muito claro na tua cabeça, tá? Mais um ponto antes da gente entrar aqui no material é o seguinte. Nós fizemos aquele vamos treinar que movimentamos um balanço patrimonial, lembra? O que a gente fez? Quando aumentava o saldo de bancos, a gente ia lá e colocava um valor positivo. Quando reduzia o saldo porque estávamos fazendo um pagamento, nós colocávamos um sinal negativo e diminuíamos o saldo. Lembra disso? Essa movimentação, na prática contábil, não é feita dessa forma, somando ou subtraindo, não. Essa movimentação, na prática contábil, é feita através de débitos e créditos, tá? Então, toda aquela movimentação é feita através de débitos e créditos, para que a gente possa apurar o saldo de uma conta, chegar num valor, tá? Lembra que nós vimos aí na aula anterior, fizemos o razonete, e eu te mostrei como que você fechava o saldo de um razonete, como que você encontrava um saldo? Falei para você que se o total de débitos é maior que o total de créditos, ela era devedora, lembra disso? Então, nós usamos contabilizações, lançamentos contábeis, para poder apurar saldos de contas, tá? Vamos aqui para o material para relembrar. Opa, aqui. Para relembrar a natureza das contas. Então, veja aqui. Nós vimos no módulo de contas que as contas de ativo e contas de despesa, elas possuem natureza devedora, certo? Contas de passivo, patrimônio líquido e receitas possuem natureza credora. E as contas retificadoras? As retificadoras, nós vimos que elas funcionam de forma oposta ao grupo a que pertencem. Elas têm a natureza inversa do grupo, o que significa que, vamos lá, vamos fazer aqui as anotações para que você não se confunda. Se uma conta de ativo, possui aqui, ó, cadê a caneta? Aqui. Se uma conta de ativo possui natureza devedora, a retificadora do ativo possui natureza inversa ao grupo credora, ok? Conta de passivo e patrimônio líquido, se elas têm natureza credora, a retificadora do passivo exigível e retificadora do patrimônio líquido possuem natureza devedora, certo? Lembrando que conta de receita e despesa não tem retificadora, são só as patrimoniais, tá ok? Lembre também que as retificadoras diminuem aí o saldo do grupo. Então, pronto, você já lembrou a natureza das contas e agora eu vou te explicar como essas contas funcionam para a gente poder alimentar a colinha da contabilização. Vamos lá. O raciocínio é o seguinte. Deixa eu até puxar a imagem aqui.
Agora é muito importante, tá? O raciocínio da movimentação das contas é o seguinte: sempre que você quiser aumentar o saldo de uma conta, você segue a natureza que essa conta possui. Sempre. Você só tem débito e crédito, devedora e credora. Devedora débito, credora crédito, né? Só tem essas duas naturezas. Sempre que você quer aumentar o saldo de uma conta, você segue a natureza que ela possui. Segue o fluxo, vai na natureza. Sempre que você quer diminuir, você tem que fazer o lançamento inverso, tá? Então, lembra disso. Para aumentar o saldo de uma conta, você segue a natureza que essa conta possui, segue o fluxo da conta. Para diminuir o saldo de uma conta, tem que fazer um lançamento inverso. E aí, qual seria um lançamento inverso do débito? O crédito. E o lançamento inverso do crédito? O débito, certo? Só tenho essas duas. Ok? É isso que você tem que lembrar. Primeiro ponto, você tem que saber a natureza da conta. E aí, eu já te alertei lá no módulo de contas que você tinha que memorizar isso, colocar na tua colinha. Segundo ponto, qual é o funcionamento? É esse. Sempre que você quer aumentar o saldo de uma conta, você segue a natureza que essa conta possui. Para diminuir o saldo, faz um lançamento inverso. E esse raciocínio funciona para absolutamente qualquer conta patrimonial. Porque para as contas de resultado é ainda mais fácil. Acredite, é mais fácil. Vem aqui comigo na colinha. E vamos, então, com base nessa informação, porque agora você já sabe qual é o funcionamento das contas, vamos preencher a nossa colinha de contabilização. E aí eu vou falando, você vai aí da tua casa, de onde você estiver assistindo a aula, respondendo, e a gente vai preencher essa colinha juntos. E essa colinha aqui, espera lá que eu já vou te falar o que você vai fazer com ela. Vamos lá. Colinha da contabilização. Nós temos aqui, ó, o balanço patrimonial, composto pelo ativo e pelo passivo, certo? Lembrando que o passivo é composto por passivo exigível e patrimônio líquido. Estou falando do grupo total, beleza? E aí, nós temos aqui no balanço patrimonial as retificadoras. E nós temos as retificadoras do ativo e temos retificadoras no passivo exigível e retificadoras no patrimônio líquido, ok? Temos também a demonstração do resultado do exercício, que possui aí receitas e despesas. Tranquilo? Agora, vamos usar o raciocínio que eu comentei com você e vamos alimentar toda essa colinha com as contabilizações. Vamos lá. Primeiro ponto, vamos começar aqui pelo ativo. As contas do ativo são contas de natureza devedora. Se eu digo para você que para aumentar o saldo de uma conta, eu sigo a natureza que essa conta possui, para aumentar o saldo de uma conta devedora, você vai debitar ou creditar? Vai debitar, vai seguir a natureza, vai seguir o fluxo e vai debitar, ok? Para diminuir, você faz o lançamento inverso e, consequentemente, credita. Beleza? Contas do passivo. As contas do passivo são contas de natureza credora. Se eu digo para você que sempre que eu quero aumentar o saldo de uma conta, eu sigo a natureza que essa conta possui, para aumentar o saldo de uma conta do passivo, eu vou debitar ou creditar? Eu vou creditar porque ela possui natureza credora. Para diminuir, eu faço o lançamento inverso e, nesse caso, debito. Ok? Estão acompanhando? Deixa eu até voltar aqui, tá? Fica um pouco ruim escrever, mas tá tudo indo? Então, vamos lá. Vamos agora para as retificadoras. E aí você tem que lembrar que elas têm natureza inversa. Então, pensa comigo. As contas do ativo são contas de natureza devedora. As retificadoras do ativo, que têm natureza inversa do grupo, possuem qual natureza? Credora, ok? E aí eu digo para você, então, retificadoras do ativo, natureza, eu vou até anotar aqui, ó, para vocês não se confundirem. Natureza credora, tá?
Eu digo para você que sempre que você quiser aumentar o saldo de uma conta, você segue o fluxo dessa conta, segue a natureza que ela possui. Para aumentar o saldo de uma conta credora, você credita. Para diminuir, faz um lançamento inverso e então debita. Beleza? Contas do passivo, e aí eu falo de passivo exigível e PL, elas são contas de natureza credora. Se as retificadoras têm natureza inversa do grupo a que pertencem, as retificadoras do passivo total terão qual natureza? Devedora, certo? Natureza inversa. Então, deixa eu anotar aqui que elas possuem natureza devedora, ok? E aí, funcionamento das contas. Disse para você que sempre que você quiser aumentar o saldo de uma conta, você segue a natureza que essa conta possui. Para aumentar o saldo de uma conta devedora, você debita ou credita? Debita, segue a natureza da conta. Se ela é devedora, para aumentar, debita. Para diminuir, faz o lançamento inverso e, consequentemente, credita. Tudo bem? Até aqui? Agora vamos para a DRE. Eu disse para você que a DRE é mais fácil. Por quê? Porque conta de despesa só recebe um lançamento e conta de receita só recebe um lançamento. Nas contas de receita e despesa, você não vai, por exemplo, na conta de receita, você não vai fazer débito e crédito. Na conta de despesa, você também não vai fazer débito e crédito. Conta de receita só recebe um tipo de lançamento e a conta de despesa também. E aí, veja como é fácil. Você vai lembrar o seguinte, a despesa não tem natureza devedora? Sim, então a despesa você debita. Você vai lembrar D de despesa para D de débito. A despesa você sempre debita. Despesa sempre debita. Só isso. E receita? A receita não tem natureza credora? Então a receita você credita. Ok? Conseguiu entender esse raciocínio aqui da sacolinha de contabilização? Esse é o raciocínio do funcionamento das contas. Só que aí para você contabilizar, é fundamental que você, lembre dessa colinha de contabilização, entenda aquele raciocínio de conseguir enxergar a transação como um todo, saiba classificar os componentes para conseguir contabilizar. Parece muita coisa, a gente vai ver agora um passo a passo para você chegar na contabilização, e você vai olhar e falar, meu Deus, toda vez que eu for contabilizar, eu vou ter que pensar nisso tudo. E aí eu te digo o seguinte, te respondo da seguinte forma, é o teu primeiro contato com a contabilização, tá? Então, calma, que com o tempo, aos poucos, isso vai ficando mais automático, beleza? Vamos com calma, não fique aí se cobrando demais. Lembra sempre que você está aprendendo uma ciência nova, pessoal. Vocês estão aprendendo o que se aprende em um curso de contabilidade aí, não sei, agora acho que eles aprendem em 1 ano e meio, 2 anos, não sei. Eu, no meu curso de contabilidade básica até avançada, foram 3 anos. Então, já faz tempo que eu me formei, né? Ainda fiz 5 anos de contábeis, hoje é só 4. Então, assim, eles devem aprender em 2 anos, tá? Você está aprendendo o que se aprende na faculdade, então vamos com calma. Não se cobre tanto assim, vamos devagar, tá? Revise essa aula quantas vezes você achar necessário, você vai conseguir compreender. Fica firme aí que você vai aprender esse negócio. Vamos então para os passos, para os procedimentos para você efetuar um lançamento. Sempre que você for fazer uma contabilização, você vai passar por esse passo a passo, porque isso aqui te ajuda a organizar as informações. Lembra que eu te falei que na contabilidade tem que ser muito organizado? Então eu estou tentando te ajudar a organizar o teu raciocínio, porque a tua cabeça deve estar assim, ó, um monte de coisa correndo de um lado para o outro. Calma, vamos organizar essa bagunça, porque daí você consegue contabilizar. Então veja aqui, ó. Primeiro passo, identificar as contas que vão ser utilizadas. Lembra quando a gente estava fazendo aquela movimentação e aí a gente pegava lá, por exemplo, eu lembro que tinha um que era assim, depósito bancário de tantos reais. O que você fazia? Você identificava quais eram os componentes do patrimônio que estavam sendo movimentados. Ou seja, traduzindo agora para os termos que você já conhece, você estava identificando as contas que estavam sendo utilizadas. Não estava utilizando caixa, porque você tirava dinheiro do caixa e jogava no banco. Então, você estava utilizando essas duas contas, caixa e bancos, por exemplo, tá? Segundo ponto, depois que você identifica as contas, você tem que saber a que grupo elas pertencem. Se é ativo, ou seja, é um bem e direito, então é ativo. É uma obrigação, então é passivo exigível. Contas de patrimônio líquido são muito específicas, você vai com o tempo
entender quais são, porque são muito específicas e não é tão numeroso. Não, tem até uma quantidade boa, mas enfim, você vai pegar com o tempo quais são. Receita, despesa e custo. E aqui custo, eu estou falando do custo da mercadoria vendida, que isso aqui é contabilizado na demonstração do resultado do exercício e tem natureza de despesa. Tá? Já anota aí. Acho que já fizemos exercício, né? Falamos dela? Então, relembre aí. Ok? Então, primeiro passo, identifica as contas, depois você tem que saber onde você classifica. Lembra que fizemos esse passo a passo lá no balanço? No Vamos Treinar? A gente fazia exatamente esse passo aqui. Terceiro passo, você tem que identificar se o saldo da conta está aumentando ou diminuindo. E aí, vamos falar aqui dessa, né? Depósito bancário de tantos mil aí. O que acontece com o teu saldo de caixa quando você tira dinheiro para fazer um depósito? Não diminui? Diminui. E o que acontece com a tua conta bancária quando você faz um depósito? Aumenta. Então, pronto, mais um passo aí cumprido. E o quarto passo é aplicar o mecanismo do débito e do crédito, e o mecanismo de débito e crédito é a colinha de contabilização, tá? Essa colinha de contabilização vai para a tua cola da contabilidade, com aquelas outras informações que você já deve ter lá, tá? E sempre que você começar a resolver, estudar, resolver questão, estudar contabilidade, passa essa cola limpo que você vai acabar decorando, tá? Inclusive, quando você for fazer uma prova de contabilidade, a primeira coisa que eu quero que você faça é o seguinte: o examinador autorizou a abertura da prova, pega a tua caneta e passa limpo essa colinha da contabilização lá num canto. Por quê? Porque muitas vezes vocês ficam nervosos, é completamente compreensível, né? É o sonho de muita gente, é uma mudança significativa na vida de vocês. Então, é muito compreensível que vocês fiquem nervosos. É claro que é sempre importante que você tente controlar o teu psicológico, inclusive porque estava até conversando com outro professor de contabilidade esses dias, que concurso público não é só prova de conhecimento, também é teste psicológico, tá? Então, vocês têm que ficar assim, comecem a resolver, não tem nada a ver agora com o assunto, mas aproveitando o gancho da conversa que eu tive com ele, comecem a resolver a prova pelas matérias que vocês têm mais segurança, porque isso te tranquiliza, psicologicamente falando. Se você começar por aquilo que você acha mais difícil, pode te dar um baque, mexer com o teu psicológico, que aí te afeta para o restante da prova. Então, tente sempre trabalhar de forma a manter o teu psicológico sob controle. E aí, começar pelas questões que você tem mais facilidade é uma boa alternativa. Mas, enfim, voltando aqui para a contabilidade, né? Então, o fiscal autorizou, coloca essa colinha no canto, porque quando você for fazer a prova, se você já estiver um pouco mais nervoso, a colinha está ali. Se você deixar para lembrar da colinha quando chegar na hora de fazer contabilidade, se você já tiver passado por alguns baques no decorrer da prova, estiver nervoso ou nervosa, pode ser que você não lembre corretamente a colinha, tá? Então, primeira coisa, autorizou, passa a colinha limpo, daí você vai fazer o que você tem para fazer, tá? Então, a aplicação da colinha é isso mesmo. Ou você lembra do funcionamento, que é uma alternativa para sair pela tangente, te ajuda muito, ou você decora aí essa movimentação, tá? Vamos aplicar aqui esse passo a passo? Pega aí no teu material, eu coloquei esse mesmo exemplo e a gente vai fazer aqui juntos, eu vou sumir porque fica mais fácil, fica melhor para escrever. Então, pega aí e vamos fazer o passo a passo com essa contabilização. E perceba o seguinte, eu coloquei de propósito aqui no teu material uma contabilização feita em conta corrente. Que pena, é o mesmo exemplo que eu lembrei lá do... Mas não tem problema, a gente vai fazer outras contabilizações. Vamos lá, pessoal. Primeiro passo, eu coloquei aqui, eu estava falando que eu coloquei de propósito contabilização em bancos, que é para você largar de vez aquela ideia de débito e crédito bancário, tá? Agora vai, vamos lá. Primeiro passo, identificar as contas que estão sendo usadas nessa transação. Qual é a transação? Efetuar o lançamento de um depósito de R$50 mil feito em conta corrente do Banco do Brasil, com dinheiro extraído do caixa. Aqui eu fui mais detalhista, porque em muitas questões ele não traz essa informação, porque você já pressupõe que esse dinheiro saiu do caixa, tá? A não ser que ele traga uma informação, um detalhamento diferente. Então, vamos lá. Quais são as contas que estão sendo usadas? Caixa,
e bancos, certo? Embora a gente saiba, agora você já sabe das contas sintéticas e analíticas, em questões de concurso nós usamos aqui, ó, a sintética, tá? Então, a não ser que a questão traga nas suas alternativas, né? Por exemplo, na letra A, Banco do Brasil, na letra B, bancos, Caixa Econômica, entende? Aí sim você vai na analítica, caso contrário, você trabalha com a sintética. Segundo passo, determinar o grupo a que essas contas pertencem. Vamos lá. Caixa é um bem, um direito ou uma obrigação? Caixa é um bem, e se é um bem, está registrado no ativo. Bancos. Bancos é um bem, um direito ou uma obrigação? Bancos é um direito e, portanto, também registrado no ativo, ok? Terceiro passo. Terceiro passo é identificar se o saldo da conta está aumentando ou diminuindo. Vamos lá. Você está fazendo um lançamento de um depósito com dinheiro do caixa. Significa que você tirou o dinheiro do teu caixa. O que acontece com o teu saldo de caixa quando você tira dinheiro para fazer um depósito? Aumenta ou diminui? Diminui, ok? E o que acontece com a tua conta bancária quando você faz um depósito na tua conta? Teu saldo aumenta ou diminui? Aumenta. Então, pronto. Terceiro passo cumprido. Quarto passo, aplicar a colinha de débito e crédito. E aqui, vamos relembrar e fazer juntos de novo, porque a gente vai fazer muito essa colinha para você decorar. As contas do ativo são contas de natureza devedora. Sempre que você quer aumentar o saldo de uma conta, você segue a natureza que essa conta possui. Portanto, para aumentar o saldo de uma conta devedora, você debita. Para diminuir, faz o lançamento inverso e credita. Então, aqui, vou contabilizar pelos três formatos que nós vimos. Primeiro, debito bancos no valor de R$50 mil e credito caixa também no valor de 50 mil. Outro formato, razonete. Vou abrir um razonete para caixa e um razonete para bancos. Lembrando que desse lado é o débito e desse lado o crédito, débito e crédito. Você está debitando bancos em R$50 mil e creditando caixa em R$50 mil. E a outra forma de fazer é aquela que a conta debitada não aparece com nenhuma informação na frente e a conta creditada vem aí acompanhado de A. E o valor total da contabilização aparece aqui no lado do crédito. Ok? Conseguiram entender? E mais um ponto que eu quero chamar a sua atenção, que é mais uma regrinha aí quebrada por essa contabilização, que é a seguinte: às vezes vocês acham que o débito e crédito tem que envolver sempre uma conta de ativo e passivo, ou tem que ter uma despesa, tem que ter uma receita, e não, tá? A contabilização, a conta, o grupo onde essa conta está alocado, depende do tipo de transação que aconteceu. Então, não tem relação aí com regra de que sempre tem que movimentar ativo e passivo ou sempre tem que movimentar resultado. Não, tá? Sempre depende do local onde essa conta está alocada. Beleza? Conseguiram aí entender, pessoal? Esse é o raciocínio do débito e crédito, que assusta tanta gente, mas não tire essas ideias da cabeça, vem aqui de coração aberto para aprender a matéria que você vai conseguir compreender, beleza? Vamos encerrar então essa aula. Na próxima, veja que, ó, pronto, já tomou a injeção, já foi. Nem sentiu dor, né? Foi rapidinho. Próxima aula a gente vai falar das fórmulas de lançamento, que isso aqui também é cobrado em prova, então você tem que saber, tá? Até já!